Olha só, vamos embora aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Chama o pessoal para vir para cá, porque o negócio não tá dando certo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Não tá dando pelo YouTube. E eu não consigo editar agora. Lá no... Deixa eu tirar aqui do Linktree. Ok. Eu aviso que a gente hoje está pelo Instagram. Se pelos grupos a gente conseguir avisar que estamos por aqui mesmo. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia. Estou toda assanhada. Posso pôr um filtro, aproveitar que eu estou no Instagram? Posso pôr uma coisa discreta? Uma coisinha discreta. Assim. Tipo, nada... Quase não se percebe a diferença. Posso? Posso ficar assim hoje? De repente, não. Acho que uma coisa mais discreta, tá? Vou ficar assim. Peguei um bronze ontem e ficamos assim, tá bem? Hoje a gente tá... No final eu ponho a musiquinha pra vocês de novo. Foi uma versão muito massa que a gente trouxe aqui. Mas espera aí que eu quero encontrar uma mais discreta, tá? Um filtro mais tranquilo. Que quase não dei pra perceber que eu tô de filtro, tá? Enquanto vocês vão chegando. Olha, eu super ficaria com esse. Eu amo esse filtro. Eu acho que ele é tudo. Esse dá pra perceber, né? Que eu tô de filtro. Enfim. Se eu ficasse com esse, vocês quase não iam perceber. Bom dia, amores. Da minha... Opa. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês que estão vindo por aqui. Se puderem fazer o favor para mim. Tô no café. Agora eu tô no café. Porque, enfim, tava dando erro aqui, né? Em toda a conexão. É toda uma resenha. E aí... e aí eu tô no café, porque é necessário. Mas o meu chazinho tá aqui. E chá eu consigo tomar ele mais frio, café não. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Minha boca, olha. Aproveitem para ver minha boca assim mais rosada, porque eu jamais coloco batom. É uma coisa incrível, né? Eu sempre acho que eu tô com uma boca colada na minha quando eu passo batom. Só em ocasiões especiais, assim, tipo casamento, né, Noquinha? Aí eu ponho, mas sempre peço um cor de boca. Aí esse aqui aproveitem, que tá diferente, tá? Mas... vou deixar um outro aqui. Esse daqui me deixa mais tranquila. Minha boca fica com mais cor da minha boca. Ah, pra você travou onde, Nath? Aqui no Instagram? A Ângela também tá comentando qualquer coisa. Me respondam se vocês estão... eu vou até tirar esse link na bio aqui, que não tem nada a ver. Me respondam se vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Eu só vou colocar aqui uma introdução. Chá com Joe inspira. Bio. Joseph Pilates. Dia 24. Hoje já estamos no dia 24. Minha nossa, 24 dias lendo um livro. Ah não, pessoal, ninguém merece. Ni, vou colocar um filtro discreto, tá bom? Aproveitar que eu tô no Instagram, no Zoom eu não posso fazer isso. Então, tô toda assanhada hoje. Ah, no YouTube... não, no YouTube não tá entrando, na verdade. Eu vou até retirar tudo de lá. Esqueci que eu tava no Zoom aqui. E nossa, meu Deus, eu estava no YouTube. Será? Enfim, depois eu subo esse vídeo. Eu salvo o vídeo e subo o vídeo. Deixa eu sair aqui que... Zoom e essas conexões de reunião são um perigo, não é não? Eu acho que eu já saí. Vamos ver. Vamos ver se eu saí.
Taran, taran. Não tem ninguém aqui. Tá tranquilo. Vou só cancelar. Ok. Deu erro, tá, pessoal? Não dá pra entrar no link do YouTube. Não, Angela. A gente tá aqui no Instagram hoje. Estamos hoje por aqui mesmo, tá? Deu um erro geral de conexão. De forma resumida, a internet não pegou. A gente teve que usar uma... E os técnicos estão vindo só daqui a pouco. E a gente tá sofrendo um pouco com a conexão dessa internet desde que nos mudamos, porque não trouxemos a nossa internet ainda. E aí tem a internet do apartamento, né? A internet local. Mas ela tem causado algumas coisas de vez em quando. Então a gente tá aqui atrasado, perdão, tá bem? Estamos atrasados hoje, mas estava tudo certinho para entrar e tentei com a conexão, enfim, uma extra que tinha. Não deu certo, mas estamos aqui e tá tudo bem. Tá? Obrigado por estarem. Por aqui tá tudo certinho, não tá? Bem, deixa eu brincar aqui um pouco. Eu quero ficar assim, tá? Vamos por aqui. Depois eu salvo esse vídeo e subo pro YouTube para quem tá acostumado a acompanhar por lá, tá? Mesmo que minha boca fique mais descorada aqui, eu gosto mais, tá bom? Pensar positivo. Deu certo? Estamos aqui. E só para que vocês tenham uma ideia, nós temos... Onde que está aqui? Nós temos a oportunidade de escutar uma mensagem. Eu quero sortear com vocês, assim de supetão, a mensagem que eu vou colocar aqui para vocês. Em homenagem ainda aos minutos de luz e aos momentos em que Lara compartilhou aqui conosco, né? Toda a abertura que ela fez de seu tempo aqui conosco no Minutos de Luz. Então eu vou colocar a principal música que ela costumou usar no Minutos de Luz conosco aqui na introdução, tá? Então enquanto eu faço essa leitura, tá? Vamos lá, tem muito a ver com o que a gente vai ler hoje, por acaso. Eu peguei o livrinho e como ele já tá todo desgastado assim na capinha, então ele tava aberto só na minha mesa e ele acabou que tava nessa página. Eu não sorteei, vou usá-la. Gostei da palavra, da primeira frase. Seja gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Vamos falar muito hoje sobre... vamos citar, na verdade. Talvez permanecer muito tempo nesse assunto torne o dia hoje, a leitura de hoje, um pouco pesada. Mas a gente vai falar sobre esse abatimento por homicidas loucos também, fazendo com que algumas pessoas permanecessem imortais na sua grande vitória, tá? Então essa é a mensagem de hoje, tá bom? A mensagem 54 aqui da nossa leitura e no final, como sempre, eu deixo ela aqui para vocês, tá bom? Vamos lá começar com a nossa leitura hoje, para que a gente possa iniciar. Só para que vocês lembrem, a gente tá na página... algumas pessoas aqui estavam falando, algumas pessoas estão falando aqui, a Vanessinha falou, já fiz meditação nova de Lara hoje. Que massa! Então, olha, esse é o ritual, essa é a intenção, isso é o que a gente pretende fazer, tá? Não só com vocês e para vocês, mas isso incentiva a gente, estimula a gente a seguir também e fazer com que na verdade, esse como até tem uma expressão aqui do livro Milagre da Manhã, fazer com que você saia do insuportável ao imparável, né? Então, eu gosto disso, transforme o insuportável no imparável. Então, você tornar algo rotineiro, né? A gente já está há mais de 30 dias fazendo essa leitura. Muitas de vocês, ou muitos de vocês,
estão aqui comigo desde o início. E isso é criar um hábito, isso é criar uma rotina. Então eu queria parabenizar, exceto aquelas pessoas que o horário bate e choca com algum horário literalmente de trabalho. O restante de vocês tá aqui diariamente, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, tendo que esperar um pouquinho, estando pontualmente às 5h39, enfim. Então eu queria parabenizar porque vocês estão conseguindo sair do insuportável, que foi assim que eu anunciei o horário da live, ter dito pra mim, Vanessa, 5h39 da manhã é impossível, não conte comigo. E são as pessoas que eu mais estou contando, na verdade. Né? Então, só para vocês saberem disso. E valorizarem. Tá? Então, no Milagre da Manhã tem um capítulo, né, que tem um trecho falando exatamente disso. Participe desse ritual 30 dias e transforme esse insuportável num imparável, né? Então você transformar realmente em algo que você vai fazer depois se torna um hábito, tá? Então, só antes da gente começar aqui, eu quero anunciar para vocês que a partir da segunda-feira, hoje, quarta-feira, então para dar um tempo da gente se organizar, na segunda-feira a gente já vai estar, e hoje eu anuncio, a gente já vai estar num ritual diferente. Lembra que eu queria fazer algo para reduzir o ritmo de ser 7 dias na semana o Chá com Joe Inspira. Então, só para ficar registrado aqui, que a gente vai fazer uma frequência diferente, mas vai passar tarefinha, passar tarefinha nos dias que não estivermos ao vivo, tá? Para que a gente possa comentar sobre essa tarefinha depois. A intenção é fazer com que a gente possa potencializar ainda mais. Eu nunca leio um livro desse tamanho em 24 dias. A gente já está no 24º dia, apesar, eu leio em menos tempo, tá? Mas porque eu sou daquela que quero logo engolir o livro. Só que a gente está fazendo toda uma análise, a gente está trazendo conteúdo adicional, a gente está discutindo, a gente está trazendo reflexões, e está sendo muito interessante. Mas eu quero, por exemplo, além de, se eu tenho um tempo mais espaçado, eu posso trazer um material mais rico para vocês, de forma mais resumida, para que para vocês a leitura possa ser mais objetiva, focada, entende? E, enfim, a gente possa trazer lições ainda maiores, tá? Além disso, nos dias em que a gente não estiver fazendo isso, lembrando que muitos de vocês só estão conseguindo um horário extra no dia para se cuidar e fazer algo do tipo, nessa hora da nossa leitura, mas é uma hora que a gente está ocupando basicamente com leitura. A gente trouxe os Minutos de Luz para incentivar vocês, a gente trouxe aquele tempinho em que Lara trazia o momento silêncio, o momento visualização, o momento afirmação, mas a gente quer fazer com que vocês também aprendam a fazer por conta própria. E aí nos dias que a gente não tiver, a leitura pode se tornar simplesmente uma leitura de um trecho pequenininho como esse aqui, ou de algum outro livro que vocês queiram ler. Então, 2 páginas, 10 páginas, um capítulo de algum outro livro que vocês queiram concluir, não só o que vocês estão lendo junto comigo, tá? E aí vocês vão fazendo isso, e aí dá para incluir o exercício também, porque alguns de vocês compartilham comigo a hora do exercício em outro momento que não sendo nesse ritual matinal, exatamente porque não cabe, porque a gente ocupa essa hora por inteiro. Então, dentro desse objetivo, eu tô calculando bem direitinho, e aí a gente experimenta, como a gente vem experimentando há mais de 30 dias nesse formato que a gente tá fazendo, a gente vai experimentar por mais alguns dias e vocês vão me passando feedback se tá dando certo ou se nos dias que a gente não tem essa obrigação de assistir aqui a live. Nesse horário, se vocês estão se dispersando e se não estão conseguindo acordar e estão aproveitando para dormir um pouquinho mais, entende? E voltando e perdendo o hábito. Então eu quero incentivar que vocês tenham esse modo operativo, né, mais independente, tá bom? E automatizado. Bem, olha aí, muito bom, olha aí, esse vai ser o momento então. Então a gente vai dar o começo aqui, a nossa leitura, dar início, né, dar o começo ao nosso livro aqui hoje, que aparentemente pode ser que fique um pouco mais curto por conta da hora que a gente tá começando, mas já estou oficialmente no meu chazinho. No meu chazinho, na minha caneca, Inhale, Exhale, Inspire e Expire, pra gente poder começar. Muito bom dia quem tá chegando por agora. Por aqui agora. Hoje eu tô cortando as palavras, né? E a gente já começa aqui na página 112, tá bom? Eu trago um misto de anotações prévias
com leitura instantânea no material, tá certo? Então, infelizmente, como eu não consegui entrar pelo YouTube, algumas das coisas que eu ia compartilhar com vocês eu não vou conseguir compartilhar aqui, mas acredito que ainda sobra tempo para amanhã, acho que a gente ainda consegue conectar os assuntos para que eu possa compartilhar amanhã. Uma outra coisa eu consigo por aqui, tá? Então, muito bom dia para vocês. Vanessinha conseguiu acordar às 5. A Paty chegou por aqui rapidinho. Bom dia, bom dia. Feliz da vida com vocês. Bom dia a todos vocês que estão por aqui, tá? Vamos embora. Aqui nessa página 112, mais ou menos na metade, onde diz assim, ó, The book began, aqui, tá? Onde tem esse xizinho. Então a gente vai... the book began with a short preface, bababá, bababá. Vocês, só uma última pergunta. Vocês me escutam bem, que eu tô sem microfone aqui, mas eu posso tirar o carregador e pôr o microfone. Só me responde isso rapidinho antes de eu dar continuidade, que eu acho que é importante que vocês estejam me ouvindo bem. Façam esse favor. Aqui não demoram 25 segundos para chegar a pergunta para vocês, mas sei que chega alguns segundos com atraso. Sim? Ok. Vamos lá. O livro começa com um curto prefácio. A gente tá falando sobre o livro do Joseph Pilates, com William John Miller, o Your Health. Vocês lembram? A gente estava falando sobre isso ontem, finalizamos nisso daí, tá certo? E aí a gente está começando na metade da página, mais ou menos, dizendo: o livro começa com um curto prefácio em que Pilates expressa as suas crenças sobre o sucesso de seu método como a exuberante autoconfiança, né? Todas as novas ideias são revolucionárias, e quando a teoria responsável por elas é provada, através da aplicação prática, é apenas uma questão de tempo para elas se desenvolverem e florescerem. Eu estou fazendo aqui, fiz a tradução sem nem checar a tradução oficial que a gente já tem do prefácio do Your Health. Então eu fiz sabendo que esse texto existe, né, dentro da tradução oficial. Mas vocês vão reconhecer o texto. Esse tipo de ideia revolucionária não pode ser ignorada. Não podem ser mantidas num quintal. E agora vem a frase. Tempo e progresso são termos sinônimos. Nada pode pará-los. A verdade irá prevalecer e os meus ensinamentos, finalmente, atingirão as massas e serão adotados como universais. Então essa frase vocês conhecem, tá? É fantástica. Eu me identifico com muita coisa do que vem nela, né? No sentido de, olha, já está em 2020, Joseph Pilates escreveu isso em 1934, então quase um século depois, Joseph Pilates com a sua afirmação. Isso é uma afirmação e uma visualização. Tempo e progresso são termos sinônimos. É você falar e verbalizar algo que você literalmente acredita. Tempo e progresso, tanto o tempo quanto o progresso, são termos que são sinônimos. Nada pode pará-los. E a verdade irá prevalecer. E os meus ensinamentos, finalmente, atingirão as massas e serão adotados como universais. Hoje o método Pilates não é praticado somente em Nova York, somente naquele quarteirão, somente por bailarinos, somente por boxeadores e no máximo por uma elite, né, uma população da alta sociedade que começou a descobrir o Joseph Pilates através de um artigo famoso da jornalista Marie, que a gente falou tanto ontem, né? Então já atingiu a massa. Apesar de ainda ser um método um pouco segregador, né? Ele ainda não tá para todas as pessoas, né? Devido ao preço, as pessoas quando comparam com outras atividades que eles podem fazer num preço mais barato, como uma academia, mas a gente sabe como profissional o que colocando na balança determina o preço e o valor de um trabalho realizado através do método Pilates em comparação a um trabalho mais solto dentro de uma matrícula ou uma mensalidade numa academia de ginástica, por exemplo, se você não estiver sendo bem orientado, bem conduzido. Então a gente sabe o porquê, onde é que está o valor aí, não o preço, né? O investimento
através e focando nos resultados. Então o que a gente tem é, mesmo assim, ele já atingiu uma população enorme no planeta, tá certo? Então isso é muito, muito importante. Joseph Pilates realmente foi focado com sua afirmação e com a sua visualização, tá? Com sua saúde, Joseph Pilates se voltou primariamente para os líderes do sistema de cuidados de saúde americano. Escreveu com urgência quão crucial a adoção universal de seu método poderia ser, por exemplo, nas escolas e os efeitos positivos que isso traria. Pilates estava completamente seguro de que as pessoas poderiam ter vidas mais longas e felizes se elas se tornassem mais fortes e saudáveis por fazerem exercícios de contrologia regularmente. Joe era como uma criança inocente de seu próprio tempo. A noção de que a humanidade poderia ser salva, até elevados a níveis mais altos através de um sistema político, no caso de Joseph, educacional, era crescente nos anos 30. Só para que vocês possam entender, nos anos 30 era crescente esse, alinhado com Joseph Pilates, era crescente essa ideologia de que as pessoas deveriam se tornar mais fortes e saudáveis, tá? Só que era através de um sistema político, querendo que a humanidade se transformasse um super-humano. E só que era através de uma condução mais política. No caso de Joseph Pilates, era através de uma condução mais educacional. Alcançar esses novos humanos, né, atingir, conquistar, né, chegar nesse ponto onde os novos humanos estariam, como é que eu posso dizer, em níveis crescentes, mundialmente falando. Então, alcançar os novos humanos que poderiam ultrapassar os humanos normais, fisicamente, mentalmente e moralmente, era o objetivo abrangente do regime totalitário. E aí a gente entra em pura aula de história, tá? Onde especificamente a gente aprofunda muito aqui, e eu já falei aqui diversas vezes o quanto eu amo história e o quanto eu amo trazer essa leitura para o que realmente o período estava vivendo, né? Para a cronologia, para a história, para os fatos. E o livro traz isso. Eu trago alguns fatos adicionais, tá? Os meus fatos adicionais eu vou sempre citando que não faz parte do livro, tá bom? Só para que vocês saibam a opinião ou o que a Eva Hink citou aqui e o que eu venho trazendo só para agregar, tá? Para que isso fique claro. Os nacionais socialistas, os socialistas nacionais que assumiram o poder na Alemanha em 1933, prometeu aos seus fiéis seguidores um futuro mais feliz, que poderia iniciar assim que a agenda fosse iniciada. Mas Pilates estava preocupado, nesse momento, ele não estava na Alemanha, ele estava nos Estados Unidos, e aparentemente Pilates estava preocupado apenas com a saúde e a felicidade individual. Ele queria apresentar seu método em todo lugar, assim todo mundo poderia experimentar os seus benefícios. Diferente dos socialistas nacionais, ele não associou nenhuma atitude racial com a ideia de melhoramento humano. Só para que vocês possam entender mais ou menos, se tiverem curiosidade depois de irem analisar os fatos históricos, aqui Vanessa falando, irem analisar os fatos históricos, o partido, né, e esse grande conjunto que na Alemanha surgiu nessa época, chamado de socialistas nacionais, eles, apesar do nome ser levado ao termo socialista, tá, é tudo que está envolvido com o que se chama o nazismo na época na Alemanha. E aí a gente vai trazer diversas coisas relacionadas a isso também. E o fato deles desejarem criar novos humanos e seres humanos assim, sabe, mais puros, fortes, intelectualmente, espiritualmente, organicamente, sabe, emocionalmente. Para fazer isso, eles tinham que eliminar algumas questões raciais que poderiam influenciar nisso, tá? E é a partir daí que começam a acontecer todos os holocaustos da época, antes de explodir aqui a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o objetivo deles,
E lembrem, a família de Joseph Platz, a filha de Joseph Platz, estava na Alemanha, né? Então, vão ter fatos que a gente vai falar posteriormente, a gente chega nisso ainda nesse capítulo, mas não hoje, seria impossível a gente chegar, mas eu acredito que a gente consiga finalizar esse capítulo finalmente amanhã, tá? Então, estejam comigo pra gente finalizar isso aqui amanhã. Então, aparentemente, olha, Joseph Platz nunca associou, né, atitudes raciais com a ideia de melhoramento humano em nada que ele escrevia ou em nenhum relato de nenhum trabalho dele, tá? Qualquer um que, na visão deles, né, não pertencesse à população alemã pura, como os judeus, os sindis e os romas, e aí no livro tem assim, no livro tem exatamente assim, like the Jews, Sinti and Rom. Então, só para que vocês entendam, quando a gente vai buscar informações sobre isso, a gente sabe muito da história dos judeus e todo o Holocausto, né? Mas também tiveram essa segregação e esse isolamento, tá? E essa limpa com qualquer ser humano que pudesse negativamente influenciar todo o gene, todo o crescimento e toda essa população pura e fortalecida que eles queriam construir. Então, por exemplo, os sindis, só para que vocês saibam, é o termo que nomeia os membros de um dos 3 principais grupos do povo que ficou muito famoso no mundo como ciganos, tá? Então, é muito misteriosa e por muitos anos foi muito misteriosa a origem dos ciganos. Eu lembro que há quantos anos atrás? Há mais de 10 anos atrás, eu tive um verdadeiro fascínio para tentar escrever sobre os ciganos. Não necessariamente só por uma pura admiração, não. Mas pelo mistério. E eu lembro que eu quis me infiltrar em comunidade cigana, ver que coisa louca. Só para poder saber falar sobre eles e a cultura deles e o que levaram a tantas informações que ninguém sabe. As pessoas realmente... Eu, por exemplo, na França... já fui perturbada por um cigano, às vezes a gente tá numa praia no Brasil e é perturbado, mas por que todo esse preconceito, por que eles são tão separados, isolados, segregados? Isso mexeu comigo há quase 15 anos atrás, de tentar entender onde estava a origem dessa segregação, e muitas vezes é na segregação que a população isolada se rebelia, né, se revolta. Então, tentar entender isso era o que me movia, na verdade. E, óbvio, eu fui impedida por algumas pessoas que estavam mais esclarecidas do que eu, como se fosse um perigo fazer isso, como se... Enfim, acabei deixando essa ideia passar. Mas por isso eu tô aqui só explicando um pouquinho para vocês, porque eu acho interessante, às vezes, a gente saber e conhecer alguns lados diferentes, para que a gente possa formular a nossa opinião, não só baseadas em fatos ou palavras, ou não, que a gente possa ter o discernimento, a maturidade de formular nossas próprias opiniões, só que baseadas em informações que a gente realmente busque, né? Não só naquilo que é vomitado para cima da gente, independente do lado que seja. Então, os sindis eram essas populações, né? Eu acho que eu trouxe aqui para vocês uma foto, uma que estava no meu celular aqui, então uma foto representando essa população originalmente derivada há muitos, né, anos atrás, vindas de uma porção da Índia. Então tem muita história misteriosa da origem dessa população, que sempre foi marginalizada, né? Então os sindhi, os romas também são, né? Muitos deles, por exemplo, quando emigraram para a França, ficaram conhecidos como os manouches, né? Então é só para que vocês saibam disso. Por quê? Porque nessa época essa população também foi marginalizada, tá? Deixa eu voltar aqui o meu filtrinho dos brilhinhos, porque como eu tô olhando muito pra mim aqui, poxa, aproveitar que eu tô aqui no Instagram e botar minha carinha mais bonitinha pra vocês. Então, dos judeus todo mundo sabe, mas dessa população ninguém sabe. E quando você vai estudar, quando eles começaram a irem atrás da população, isso tudo estava acontecendo na Europa, especificamente estamos falando da Alemanha. Então, quando a gente começou a fazer isso, pois é, Andressa, pois é, minha linda, agora que vi o teu comentário. Eu gosto de tentar aqui trazer um esclarecimento do que estava acontecendo na época. Joseph Platz, como alemão, a gente precisa entender mais ou menos aqui
o contexto do que estava acontecendo na época em que ele estava fazendo tudo isso, né? Então, e nesse capítulo ainda a gente fala sobre a época que a sua filha, enfim, vão acontecer alguns acontecimentos aqui, vão acontecer algumas coisas. Então, só pra gente fechar isso aqui, senão eu passo o resto da live todo falando sobre isso praticamente, eles foram isolados, eles foram detectados, populações que eram marginalizadas, judeus, os ciganos, considerados ciganos, homossexuais, lésbicas, populações deficientes, tá? Então tudo isso aconteceu e eles eram colocados num campo de separado, tá certo? E aniquilados, tá certo? Eliminados. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então qualquer um que na visão deles, tá, desse socialista nacional, não pertencesse à população alemã, né, e pessoas com deficiências, não somente seriam excluídas de seus programas esportivos, mas negados ao direito de viverem. Para Joseph Pilates, o corpo de cada um era incompleto. Pessoas diferiam umas das outras apenas em vista de seus graus de defeito, tá? Ao pé da letra. Como Frederick Rand Rogers disse no seu folheto, né, Joseph, Return to Life Through Contrology, em sua visão, um dançarino com o joelho fraco, né, enfraquecido devido aos seus anos de superuso, assim como um jovem sofrendo dos efeitos da polio, por exemplo, ambos têm defeitos físicos que devem ser trabalhados para corrigir a individualidade, sabe? E poder melhorar com a ajuda do seu método. Então, para Joseph Pilates, a severidade do problema físico não tem nada a ver com o valor da pessoa em sofrimento. Ele só era e estava interessado em quão séria e entusiasticamente essas pessoas treinariam o seu método. Então, é muito importante a gente saber disso, porque tenta imaginar que o problema e a questão de Lara, se Joseph Pilates fosse focar nesse momento, fosse a lesão do quadril, tá? Então ele ia focar nisso. É como se fosse um defeito físico em que ele focaria na sua individualidade. Ele trabalharia com aquilo na sua individualidade. E que a minha questão, vamos imaginar, de alguma questão no meu tornozelo, de alguma lesão antiga no tornozelo, ele fosse numa instabilidade no meu tornozelo devido a vários impactos que sofri da época de basquete e tal. Então é como se ele fosse cuidar de mim, mas não focando no meu tornozelo, mas focando no trabalho do meu corpo para que o meu tornozelo tivesse fortalecido e ele voltasse à sua funcionalidade normal dentro do global. Então, o que ele se preocupava era em observar essa individualidade e a perceber quem estava interessado seriamente, entusiasticamente para treinar o seu método. Entretanto, os socialistas nacionais viam as pessoas sofrendo de severas doenças físicas e mentais e eles viam essas pessoas como inferiores. E eliminando a doença, que eles chamavam eufemisticamente de eutanásia, os socialistas nacionais assassinaram dessa forma pessoas com deficiências físicas e mentais em campos de extermínio designados para esse propósito, com esse propósito. Isso está no livro, não é só minha opinião, tá? Apesar de eu falaria isso caso não viesse a ser citado aqui. Uma vez que Joseph Pilates, agora é uma parte assim, que por mais que ela diga lá em cima que Joseph Pilates estava preocupado com o individual, ela precisa deixar claro também algo aqui. Uma vez que Joseph Pilates não deixou clara nenhuma expressão de sua visão em relação a esse socialismo nacional, socialista nacional, é muito difícil retroativamente perceber suas visões, apesar dessas diferenças claras e de intenção que foram citadas acima. Mas ela tenta deixar claro sem entender o resultado final, sem jogar a responsabilidade com relação à consequência lá na frente disso tudo, mas ela diz aqui num parágrafo, mas Pilates teria aparentemente ficado satisfeito com a melhoria da condição física da comunidade nacional alemã e estar no topo da agenda política dos socialistas nacionais. Então,
como Joseph Pilates sempre foi um pregador disso, era possível, mas nada fica claro, mas era possível que Joseph Pilates sentisse que era algo bom essa nova ideia de que os alemães estariam no topo, tá certo? No topo em relação à melhoria, né, da condição física. Mas aí vem as consequências, né? Depois de assumir o poder, eles rapidamente introduziram uma variedade de esportes, ginásticas, artes marciais em todas as áreas da sociedade. Das escolas às Juventude Hitler, que era uma liga das mulheres nacionais socialistas. E as organizações de trabalho também, das organizações de trabalho, as atividades de lazer em eventos. Então, força pela alegria, strength through joy, né? Então, é trabalhar a força através de momentos de lazer ou de alegria. Era uma expressão chamativa na época. Esse era exatamente, até aí, o tipo de envolvimento que Joseph Pilates achava que faltava dos manda-chuva, né, dos oficiais de saúde americana. Então, é inteiramente possível que ele, assim como a maioria dos alemães na época, de primeira, positivamente abraçasse a tomada de poder pelos socialistas nacionais, mas simplesmente não há evidência de uma forma ou de outra. Pelo menos não nessa biografia, não há nenhuma evidência, nem de uma condução ideológica de Joseph Pilates para um lado ou para o outro, o que pode deixar a gente bastante encucado. Mas, dentro de tudo que se vê de Joseph Pilates falando, eu formulo a minha própria opinião, deixo que vocês formulem a opinião de vocês quanto à condução dele com relação a tudo isso. E se era possível trazer um formato, mas não desprezar outro, né? Ele provavelmente, voltando à leitura aqui, não estava particularmente interessado nos eventos que agora estavam acontecendo na Alemanha, como ele estava preocupado com ganhar os americanos com o seu método. Em Your Health, Em Your Health, ele tentou explicar, em seu livro, ele tentou explicar o significado de contrologia. O que é o equilíbrio do corpo e mente, tá? Então, só voltando aqui, o significado de contrologia. O que seria, né, o equilíbrio entre corpo e mente? É o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. É o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. It is the conscious control of all muscular movements of the body, tá? É a correta utilização e aplicação dos princípios regidos pelos ossos em toda a armadura esquelética, né, óssea do corpo. É um completo conhecimento do mecanismo desse corpo e um profundo entendimento de princípios de equilíbrio e gravidade que são aplicados aos movimentos no corpo em movimento, descansando e dormindo, tá? Parado e dormindo. Então, isso tudo aqui na referência 148, só dizendo onde que está no livro Your Health, nessa edição aqui, né? Na página 20. Então, só para que vocês relembrem que a gente sempre pega aqui no livro e ela faz a referência, tá certo? Tem todas, são várias. Então, só para que vocês saibam que são mais de 300 referências, 339 referências que ela constrói para trazer aqui para o livro. Tá tudo bem até aí? Vocês estão tão quietinhos? Aí eu volto aqui pro Your Health, tá? Mas só para que vocês entendam, nessa época, se você vai atrás desse assunto sobre os Sindhis, sobre os Roms, né, os Romas, se você vai atrás no assunto, né, dos judeus, do Holocausto, enfim, de tudo isso, nessa época, para eliminação racial
né, pureza racial, essas pessoas dentro desses campos de isolamento, né, para posterior eliminação, eles eram registrados na roupa, por exemplo, com símbolos. E esses símbolos eles vêm em forma de triângulos, e cada triângulo representava uma população diferente. Então tinha o triângulo que representava os judeus, o que representava os ciganos, o que representava um cidadão, por exemplo, que fosse alemão, mais original, mas que era um criminoso, e eles recebiam, por conta da estrela que eles recebiam, eles mesmo criminosos, eles recebiam autorização para serem autoritários dentro desses campos em relação aos outros triângulos, né? Então, assim, existem relatos e tudo mais de pessoas dessa época. Eu, por exemplo, fui estudar um pouco sobre a história de um boxeador muito conhecido na época na Alemanha, mas que por ele ter, só um minuto, mas que por ele ter uma descendência cigana, ele também foi perseguido e também foi aprisionado. E aí ele morre muito cedo, aos 33 anos de idade, se eu não me engano. Então muita coisa antes dele ser aprisionado, já nessa época. Ele era um boxeador jovem, já assim, vencedor de peso pesado, enfim. Eu vou compartilhar quando a gente encerrar, já que eu não consegui trazer para vocês, compartilhar um pedacinho dessa história, porque ele venceu e aí foi negado o título para ele, depois foi aprovado e depois foi dito que pelo comportamento dele foi negado novamente. Depois começaram a dizer que a forma como ele lutava era muito afeminada, então ele foi proibido na luta. Quando ele foi liberado, foi proibido que ele saísse do centro do ringue, como se ele saísse do centro do ringue, ele demonstrasse muitos movimentos afeminados. Então ele tinha mais espaço para andar, ele tinha mais espaço para ser quem ele é. Então ele não poderia sair do centro do ringue, ele só poderia atacar dessa forma, para que ele não expusesse os seus movimentos e descategorizasse, né, o que significava ser um lutador. Então ele foi menosprezado por isso, foram negados títulos para ele, enfim, então foi toda uma luta, e tamanha luta que ele virou um símbolo na própria Alemanha. Então tem um símbolo dele que percorreu o país inteiro, uma forma de escultura, né, uma homenagem, mas que é móvel, que tem um ringue e que leva o nome dele. Tá? Não só isso, ele tem várias homenagens espalhadas no país, para que as pessoas e a população pudessem entender o que era sofrer de racismo ou sofrer de preconceito a essa altura, né? E como a gente sempre fala aqui sobre os boxeadores, é importante a gente trazer esse conhecimento também, tá? Então eu trago de alguma forma aqui de alguma maneira, assim que a gente terminar a live, eu trago essa informação para vocês, tá? Como a gente já tá chegando aqui no finzinho, então a gente vai ler aqui no automático. A gente vai ler aqui para vocês, tá? Simbora. Isso foi só, nada desse boxeador tá aqui para vocês, mas é só porque ele precisou usar não tá aqui no livro, perdão, e eu trago para vocês, porque ele é um exemplo de alguém que na Alemanha precisou usar o tal triângulo, precisou ser levado, morreu cedo. Ele, antes de tudo isso acontecer, para proteger a sua esposa e sua filha, ele se divorciou da esposa para que o nome dela não fosse vinculado a ele, e a busca era incansável através dos homens primariamente, e para eliminar a filha dele também, né? Então ele se divorciou, enfim, é uma história triste, tá? Mas de histórias tristes, a humanidade e o planeta tá bem preenchida, né? Então, que a gente possa sempre trazer o melhor aqui conosco, tá? Bem, e que vocês possam trazer cada uma dessas informações para dentro da sua própria concepção a respeito de cada um desses acontecimentos e possa formular a sua própria opinião, porque isso é ser humano, né? É você ter o direito
de formular suas próprias opiniões, mas baseadas em informações que realmente te movam, que realmente façam a tua alma, teu coração vibrar, como isso é a verdade, isso é a minha verdade. Bem, Joseph Pilates, né, via e percebia essa necessidade dos exercícios de contrologia para o público geral, para a sociedade americana e as suas pobres condições de saúde. Ele acreditava que o problema fundamental e base era a falsa atitude sobre o corpo, né, comportamento sobre o corpo, que começava desde a pequena infância. Ele encontrou particularmente na ambição dos pais, né, que praticamente competiam com os seus bebês para ver quem caminhava primeiro. Isso acontece até os dias de hoje, né? De você dizer assim, o meu filho andou com 8 meses, o meu andou com 11 meses, o meu com 1 ano, o meu tem 1 ano e meio e ainda não andou, tem algum problema com ele. Então é isso que vem acontecendo. Vocês estão por aí? Tá acontecendo qualquer coisa com a internet? A minha tá aqui cheinha, eu tô o tempo inteiro falando. O que é que vocês acham? Algumas pessoas aí pelo menos me respondam algo, porque qualquer coisa eu deixo aqui na minha 4G, tranquilamente. Eu tô experimentando essa Wi-Fi aqui, meio vizinha, mas tá cheinha aqui pra mim. Sim, seria que tá ótima ou que tá falhando? Eu acho que a pergunta tudo bem fica mais claro. Ok. Veio muito comentário também sobre essas comparações. Sim, eu também passei por isso, acho que todo mundo passa por isso. E o quanto isso é ruim, né? Porque é como se fosse assim, você pensar que esse comportamento parental, né, causa, na verdade, uma fraqueza num corpo jovem, né, num corpo ainda bebezinho. Você não precisa, obrigada, pessoal, sem falhar, tá ótima, normal, compreendi agora, muito obrigada, viu? Obrigada. Aparentemente, o que vocês quiseram dizer aqui, não só a minha internet, mas a de alguns de vocês também está causando alguns problemas, tá? Mas vamos lá, vamos torcer para que no final a gente consiga deixar salvo aqui, tá? Se a gente não conseguir, amanhã a gente faz um resumão e tenta finalizar esse capítulo. Então, Joseph Pilates fala muito que forçar as crianças a caminhar quando eles ainda não têm força suficiente para controlar os seus movimentos físicos, corporais, por completo, né? Então ele extensivamente descreve a beleza dos movimentos de bebês quando eles engatinham, né? Quando eles se arrastam, como animais, né? Eles possuem um conhecimento instintivo do corpo, né? E eles têm, na verdade, uma ideia melhor sobre o equilíbrio entre corpo, mente, né? Do que os adultos, no fundo. A gente é que vai perdendo isso ao longo do tempo, mas eles têm um conhecimento instintivo que funciona muito mais do que quando a gente já é adulto. Mesmo assim, aqui fala, né? Por exemplo, não é mesmo assim. Isso daí, Joseph Pilates fez essas como é? Although this, his daughter Lenny was almost... Mesmo que, é isso mesmo, mesmo que sua filha Lenny tivesse quase 30 anos de idade, vivesse em outro país, em outro continente, Joseph Pilates lembrava precisamente de seus primeiros movimentos, né? Quando ele a assistia e a observava com um verdadeiro fascínio, aproximadamente 3 décadas, né, para trás. Sempre se movendo, pegando algo, segurando objetos para alcançar, alongar, né? Curvar o seu pequeno corpinho, braços, pernas, se arrastando e tentando engatear no chão, brincando com a areia ou a grama, até que seus músculos estivessem cansados naturalmente e eles pudessem cair no profundo sono, como era a intenção de uma outra lei da natureza, né? Natural, de você verdadeiramente cansar até cair num sono profundo, né? Pilates encorajava os adultos a olharem para os animais como um exemplo, tá? A gente falou aqui da Lenny e ainda nesse capítulo a gente finaliza falando dela, tá? Então a gente vai falar dela, não hoje, mas amanhã de certeza
a gente consegue chegar nela. Vamos torcer, tá? Então ele queria que o adulto ele pudesse masterizar o seu próprio corpo com movimentos através de exemplos e brincadeiras. Quanto de diversão pode ter simplesmente uma mãe assistir, quando você pode assistir uma mãe assistindo, especialmente na família de gatos, tá? Uma mamãe gato dando uma lição de cultura física para os seus filhotes, né? O que essa lição pode nos ensinar, o que ela pode nos ensinar. Então, no Your Health, Pilates sugere também uma técnica de respiração. A gente falou muito disso quando a gente leu aqueles 10 dias, né, o Your Health. Então, tanto da influência dos bebês, quanto da influência do mundo animal, para que o ser humano ele consiga entender tudo isso. Então, o Pilates sugere uma técnica apropriada de respiração na primeira lição, na primeira aula, para uma boa educação física, né, do corpo. Então, para a gente fechar aqui com relação ao movimento e ao desenvolvimento do corpo de forma apropriada para as crianças, ele recomenda simplesmente deixá-la brincar naturalmente ao ar fresco, ao ar livre, e não ficar vestindo-as, né, cheio de roupas, cheio de vestimentas que a aqueçam demais ou que a limitem demais, né? Joseph Pilates garantia que as crianças, elas eram as suas próprias jaquetas. Se elas pegassem um resfriado, elas poderiam colocar a jaqueta, se elas aquecessem, elas poderiam retirar a jaqueta, e elas entenderiam esse momento sem que os pais precisassem dizer que elas têm que colocar para não pegarem um resfriado, por exemplo. E o objetivo de equilibrar exercícios para os adultos é manter a coluna vertebral tão flexível e forte como se fôssemos como se estivéssemos vivendo ainda na infância, tá? Então, na última parte do Your Health, que aqui traz um grande resumo do que ele faz. Ele tenta explicar o seu método, ele tenta explicar que ele quer transformar a humanidade, né, através do seu método. Ele fala sobre a gente observar e trazer como referência a infância, o mundo animal, para que a gente tenha na vida adulta esse comportamento e traga esse equilíbrio que a gente perdeu de forma instintiva. E aí a última parte do livro, Your Health, ele introduz as suas mobílias. E aí ele começa a falar sobre a V-Bed, sobre as outras coisas, e é quando a gente vai deixar para amanhã, para que a gente possa falar um pouco mais aqui, porque aí já entra nessa parte, tá? Então é só para que vocês saibam disso. A gente hoje finaliza no horáriozinho que a gente tem combinado com vocês, apesar de da gente ter começado mais tarde hoje, mas aí amanhã eu tento trazer um resumão para vocês, para que a gente possa compensar um pouco aqui o pequeno atraso de hoje, devido a essa conexão e a essa questão aqui que houve na internet. Como não é algo que eu posso fazer programado, deixar só agendado, uma vez que acontece todos os dias, não acontece só de vez em quando, pelo menos não por enquanto. Então eu não consigo deixar a página já pré-estabelecida, já pré-determinada e o link já pré-firmado. Todo dia eu crio um novo e deixo lá ele no ar, né, 24 horas, para quem precisa ter acesso já saiba onde clicar no Instagram para ir ao YouTube, né? Então aí eu vou fazendo dessa forma todos os dias, e aí todo dia pode acontecer uma intercorrência como aconteceu hoje. Então eu agradeço aqui a compreensão, mas aí a gente pelo menos teve a sorte de ter um Instagram aqui, óbvio, como sempre, para que a gente pudesse compartilhar aqui com vocês, né? E pude vir aqui com brilhinhos, tá certo? Pude minimizar aqui um pouco meus assanhados hoje, que tá demais. Então cheguei aqui e trouxe um pedacinho dessa história para vocês hoje, tá? Finalmente, amanhã terminaremos o capítulo, apesar de ainda estarmos na página 115 para 116 já, e o capítulo termina na 123. Mas eu vou fazer o possível para que a gente consiga terminar amanhã,
porque eu quero chegar lá logo no ponto em que a gente fala sobre a filha do Joseph, sobre Clara e Joseph, enfim, para que a gente possa chegar aqui no próximo capítulo. Então vamos torcer para que dê tudo certo, para que a gente já chegue na sexta-feira e no final de semana, nesse outro final de semana, nesse outro capítulo, onde a gente já está em 1941, a gente já está no Jacob's Pillow, e aí já entra um novo trecho aqui, né? Obrigada a você, Fabi, obrigada a todos aqui, obrigada a vocês. Eu amo fazer isso. Se eu não tivesse com vocês aqui, talvez a minha disciplina para estar lendo aqui diariamente fosse um pouco diferente, apesar de saber que eu pegando um livro, eu tenho um costume, um hábito já de muito tempo de lê-lo mais rápido, tá? Porque eu não consigo ler só um pedacinho por dia. É muito da minha personalidade mesmo e do meu hábito. Mas eu tô adorando fazer dessa forma, porque tá me exigindo, me obrigando a parar e fazer outra coisa que eu amo, que é investigar e tentar trazer conteúdos adicionais e informações adicionais dentro desse, né, dessa cronologia e dos fatos históricos que vinham acontecendo paralelamente a toda essa história de Joseph Pilates, tá? Então, queria agradecer a participação de todos vocês. Eu vou colocar mais uma vez aqui a nossa música para quem perdeu, né, o início. Então eu vou colocar aqui a nossa música que tocou anteriormente para que vocês possam finalizar nessa vibe, né? E nessa energia de uma versão que eu gostei muito. Eu vou compartilhar, já tá na pasta das músicas com versões diferentes do Viva la Vida. Então vamos embora. É apresentado por A Feel Good Man, tá? É um cover instrumental. Deixa eu aumentar aqui. Muito obrigada, viu, amores? Tem que ter a minha. Simbora, quem sabe? Quem sabe? Enquanto tá focado aqui nessas outras histórias que eu trago para vocês de pessoas que trouxeram histórias tão aprofundadas aí, né? A gente tem que respeitar um pouquinho e trazer essas informações tão úteis, né? Pelo menos para mim é muito útil e aí eu vou compartilhando com vocês. É como se o 939, com vídeos curtos todos os dias, ele temporariamente tivesse se transformado em algo que ao invés de 8 minutos de compartilhar, tenha se transformado em 1 hora inteira de compartilhar, né? Em vários instrumentos. Sim. Eu compartilho pra vocês, tá? Eu tô numa posição que eu não consigo agora trazer aqui pra vocês. Deixa eu ver. For some reason I can't explain, I know sempre que massa, né? Ave Maria! Chá com Joe Inspira trazendo inspirações. Virgem Maria, tem uma buchuda linda com uma soça dentro da barriga por aí chegando, é? São 6h44, minha linda. Tem sono não? Sono de hormônios gestacionais? Você arrebentou as coxas de Dona Pacheco. Coisa linda. Bom dia, amor. Bom dia, pessoal. Que essa energia permaneça, seja enviada aí pra vocês. Vá, minha linda.
todos vocês tenham um dia maravilhoso. Que vocês consigam produzir bastante. Que vocês possam ter um dia muito feliz. Que vocês possam trabalhar o corpo, a alma, a mente e o emocional de vocês, tá? Um dia lindo, 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 lindo. E torce para que a gente consiga deixar essa live salva. Um beijo, meu amor. Beijo, Dri. Um beijo e um cheiro especial no coração de cada um de vocês que estiveram aqui comigo, conosco hoje, tá? Meu Deus! A gente ama vocês. Sintam esse amor no coração de vocês. Sintam a alma de vocês vibrando e brilhando. Por mais um dia super especial, tá? Se cuidem, cuidem dos seus. E que hoje seja uma típica segunda, sexta-feira. Um dia de realização e um dia de merecimento, tá bom? Um cheiro. Se cuidem, se cuidem. Até amanhã, mesmo horário.